Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, podcast semanal da Mercado e Consumo que você que já conhece, principal plataforma, mais relevante plataforma de conteúdo de varejo e consumo no Brasil e no mundo. A gente traz conteúdo, né, do Brasil e do mundo para você acompanhar aqui no YouTube, no nosso portal, mercadoeconsumo.com.br, nas redes sociais, enfim, somos, como eu disse, uma plataforma, um hub aí de notícias sobre esses assuntos. E você é sempre muito bem-vindo a acompanhar a gente onde quer que você prefira acompanhar a gente. Nosso conteúdo é feito para você, especialmente pensado no seu hábito de consumo. Então, estamos onde você quiser que a gente esteja, tá bom? Eu sou a Ana Freitas, sou editora executiva da Mercado e Consumo. É um prazer estar aqui mais uma vez no Bora Varejar. E hoje a gente vai falar bastante de inovação para o food service. A gente tem um convidado super especial aqui, que é o Gabriel Concon, fundador da Pizza Prime. Já está com a gente aqui. Tudo bem, Gabriel? Bem-vindo. Tudo bem, Ana? Obrigado pelo convite. Espero poder passar um pouquinho do que a gente está fazendo aí, contar um pouquinho da nossa história para vocês aí, porque o pessoal goste também. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso e vamos ver ao longo do episódio que não é pouquinho o que vocês estão fazendo, é bastante coisa, né? Tem bastante história para contar. Bastante. Mas conta pra gente, começa contando pra gente como que você fundou a Pizza Prime, de onde veio, de onde era a sua experiência, enfim, que você levou para a Pizza Prime e como que tá o negócio hoje. Então, Ana, a minha história é um pouco curiosa, né? Porque eu trabalho com pizzaria desde os 19 anos, não é uma coisa de família, né? Então, em resumo, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Oswaldo Cruz, super pequenininha, bem 600 quilômetros de São Paulo. Eu vim para São Paulo estudar. E eu já tinha um pouquinho de vontade de empreender ali no interior, já fazia algumas coisas com meu pai, com meu avô ali, aquelas coisas, meu pai tinha uma empresa, meu avô tinha propriedade rural, que já tinha um pouquinho do DNA de empreender, né? Eu falei, pô, eu vim fazer faculdade, como todo mundo, jovem, 18 anos, né, do interior, eu falei, mas eu não... Quando eu comecei a ver os estágios ali no começo da faculdade, eu falei, pô, mas ganha muito pouco, né? Não paga nem o estacionamento do carro, a gente brinca, né? E é uma realidade. E um tio meu, eu morei com ele os primeiros 6 meses, né? Depois eu fui morar sozinho até me adaptar. Ele era fornecedor de insumos. Naquela época era muito aquele representante que passava com o palmito, com o champignon e servia restaurantes e pizzarias. Cara, por que você não vê pizzaria e tal? Vamos lá, tem medo? Eu falei, não, eu queria trabalhar. Meu pai falou, se quiser eu te ajudo. Minha família inteira morava no interior, né? Eu te ajudo. Eu falei, tá bom. E aí tem uma história que é muito curiosa, eu vou só resumir, né? Então ele me indicou, um amigo dele estava vendendo uma pizzariazinha no Jardins, em São Paulo, pequenininha, 20 metros quadrados. E eu falo que eu conto muito essa história. Foi minha primeira desilusão, acho que era para eu ter desistido naquele momento, porque meu pai veio com tudo negociado, R$ 20.000 o valor, eu lembro do valor até hoje. E na hora de assinar, era o marido e a mulher, o marido que a gente tinha contado com ele. Na hora eu estava na pizzaria, no pontinho comercial ali. Eu lembro que é muito próximo ao Lelis Trattoria, ali um lugar que eu gosto muito. A esposa não assinou. Ela é minha também, enfim, é por um problema pessoal deles que ela deixou para meio que dar o troco na hora ali, enfim, foi uma história que depois virou engraçada, mas para mim, eu acho que foi a minha primeira desilusão. Falei, eu acho que vou ter que fazer, fazer estágio mesmo, né? Mas aí eu falei, não, vamos atrás, meu pai também não, vamos procurar outra, você quer fazer, vamos fazer. E aí eu comecei a gente achou no jornalzinho, naquela época era jornal, faz 2001, né? Vai fazer 24 anos agora. E a gente achou na aclimação, acho que também tive sorte, um cara que me ajudou muito, que vendeu essa pizzaria da aclimação, que acabou dando certo, me ensinou, me ajudou, ele tinha muita experiência, o Costa é um amigo, depois eu comprei outras pizzarias de bairro dele. Enfim, acabou dando certo aquele desafio, eu tinha 19 anos, e os funcionários tinham 20 anos de profissão, né? Então foi um desafio para mim, né? Eu brinco que eu deixava para chorar em casa, mas, nossa, eu passava de raiva naquele momento, sozinho, mas com o apoio do meu pai, às vezes ele vinha, né? Mas ele tinha o trabalho, meus irmãos estavam lá. Enfim, deu certo. Depois da aclimação, no mesmo formato, vi uma pizzariazinha de bairro na Vila Mariana, um outro bairro, ia lá, comprava, dava entrada e ia pagando, na Moca, na Saúde, por aí vai. Meu irmão mais velho veio para São Paulo, ele era advogado, ele trabalhava como advogado durante o dia, à noite também pizzaria, e foi isso. Até 2011, que foi o momento que eu falei, não, agora eu preciso organizar, porque eu tinha 8 lojas, La Traviata foi a primeira, e a La Traviata eu não consegui registrar o nome, que eu tinha um apreço, né, porque foi minha primeira loja, mas acho que
Deus foi bom mais uma vez, já tem um restaurante em Belém do Pará com esse nome registrado de La Traviata, eu até conheço, eu acho fantástico esse restaurante, mas eu não sabia, né? Depois eu fui conhecer porque nós temos unidade lá também. E aí criei a marca Pizza Prime, fui unificando essas pizzarias antigas que eu tinha com os meus irmãos e um sócio que é meu sócio até hoje, um amigo que tem algumas lojas comigo até hoje, o João. Então, o meu primeiro objetivo era unificar as marcas, que era uma bagunça, né? Então, na Vila Mariana eu tinha 2 lojas. Então, uma concorria com a outra, na Moca, 2. Então, a gente foi fazendo isso e comecei a abrir lojas. A primeira loja em São Paulo foi a Bela Vista, como Pizza Prime. Mas a primeira loja da Pizza Prime foi em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Porque eu tinha um amigo, é meu amigo pessoal, e ele tinha uma empresa lá e falou, vamos montar pizzaria que eu acho que vai dar dinheiro aqui. Ele trabalhava com odontologia, foi muito legal. E comecei a abrir com amigos, em resumo, né? Comecei a abrir com amigos até 2019, né? Eu já vinha olhando para a franquia. Eu tinha esse modelo de sociedade com amigos. Eu era ligado com os meus amigos, com os meus sócios e com a minha família, com várias lojas, mais em São Paulo. Em 2019 foi quando a gente virou franqueador, que eu fui para a feira, e o primeiro grande objetivo era estruturar as minhas relações pessoais. Cara, agora não é mais o Gabriel, a gente precisa crescer, entender isso como uma empresa, né, como uma empresa de verdade. Então, trouxe a franqueadora, organizei algumas relações, muitos deles viraram franqueados da Prime, alguns continuam como sócio, mais próximo aqui, e alguns outros, vou seguir meu caminho, tá tudo bem, tudo certo, continuamos amigos, e deu tudo certo. E com a franqueadora também. Aí a gente tinha uma missão, comecei a montar o time primeiro para estruturar as minhas relações, os padrões, os processos, e até então era eu, né? Eu, mais 2 pessoas do marketing ali, a implantação a gente fazia, em Santa Catarina eu abri muitas lojas, a gente fazia do jeito que estava, levava 2 pizzeiros daqui, eu ficava 30 dias lá, foi bem desafiador, mas acho que a gente conseguiu fazer um trabalho legal. Como franqueador, a partir de 2020, começamos a nossa vida como franqueadora, nós tínhamos 12 lojas, é uma outra situação muito atípica também. 12 lojas para abrir, nós tínhamos a convenção em 24 ou 25 de março, você deve lembrar dessa data. Nós tínhamos a inauguração da loja Conceito, que foi a primeira que eu construí do zero em Indaiatuba, onde eu moro, que era uma loja de treinamento, a gente pensou nela inteira, ela era 3 vezes maior, porque ela precisa treinar. Enfim, aí veio a pandemia, no final das contas deu tudo certo, para o delivery foi um momento, assim, o momento de saúde foi péssimo, mas para o delivery foi muito legal, nós dobramos de tamanho, até 2022 chegamos em 52, 54 lojas, eu tinha 26 lojas naquela relação antiga, algumas saíram, outras a gente foi abrindo, o próprio grupo foi abrindo, e estamos aqui até hoje. Caramba, você passou por todos os desafios que o empreendedor pode passar em pouquíssimo tempo, né? Não, se Desde eu te contar, tem um que eu falo assim, parece que é para a gente passar, né? No final de 2019, depois de 8 anos, eu rompi uma exclusividade com o iFood. Eu sou super parceiro do iFood, sou super amigo do iFood, a gente tem vou ser palestrante no próprio evento do iFood Move lá, tá? A gente tem eu falo que assim, muita gente reclama do iFood, tá? Eu agradeço a Deus de ter tido o iFood, porque eles, desde 2011, eu acreditei quando o iFood era uma startupzinha de 10 mil pedidos no mês. Hoje o iFood faz 120 milhões de pedidos no mês e a Pizza Prime faz 200 mil. A gente fazia 5 pedidos no mês, 10 em algumas lojas. Então, mas eu rompi a exclusividade em final de 2019, não saí deles, obviamente, tinham outros players de mercado. Rompemos porque a gente precisava crescer o aplicativo próprio, surgiram oportunidades dos novos players. Aí falei, veio tudo junto, veio a pandemia, eu falei, meu Deus, e agora? Quebrei, não quebrei, como é que eu abro as lojas? Mas, enfim, focamos em abrir as lojas franqueadas, deixei a loja Conceito por último, cancelei convenção porque não dava, mudamos o projeto e acho que crescemos muito com isso, foi muito bom também na parte do negócio, né? Não, muito bacana o que você comentou, né? A gente vai falar de desafios de empreender no Brasil, que é sempre, você falou, né? Tem dificuldades, mas também tem coisas que são oportunidades e tal, tem coisas boas também no Brasil para a gente falar, claro, mas de fato você pegou aí uma fase intensa, no mínimo, né? Com quantas unidades vocês estão hoje? Aonde vocês estão? A loja Conceito, onde que ela fica? Enfim, qual que é o diferencial dela também? Hoje, começar pela última, né? A loja Conceito fica em Indaiatuba. A gente pensou, apesar de eu morar aqui, mas no momento que eu construí ela, meu escritório era em São Paulo. Então, nós temos escritório lá ainda, então eu ia quase todos os dias para São Paulo, mas a ideia daqui
é porque a gente entende que o interior do Brasil, ela é uma loja maior, né? Então, porque ela tem uma estrutura em cima para o franqueado. Nós construímos ela porque nós entendíamos que antes o franqueado com a equipe dele vinha e ficava 10 dias na loja, que era um padrão que a gente aprendeu. Então, eu falei, eu preciso fazer um escritório para esse franqueado trabalhar enquanto ele não estivesse sendo treinado. Então, ela é uma estrutura maior porque ela é uma loja que superfatura, deve ser a terceira, mesmo estando no interior, ela é uma loja que é a terceira do Brasil em faturamento, hoje, quarta. Então, ela é uma loja que vende, traz receita, traz lucro, mas ela precisa ter um espaço meio que dobrado para treinar algumas equipes que vêm para cá. Então, a gente construiu com todo carinho, todo amor, então a parte de treinamento, a parte de escritório, a parte de treinamento teórico. Mas entendemos que pós-pandemia, praticamente a gente faz um treinamento de 3 dias aqui e fica 15 na loja, que a gente entendeu que é o melhor caminho. Então, esses são os diferenciais dela. A gente fez numa cidade média, primeiro pela proximidade do aeroporto de Viracopos, entendendo que o nosso crescimento, ele é muito, a nossa visão é muito, lógico, nós somos as principais capitais, esses capitais são importantes, mas o interior do Brasil é fantástico, então eu acredito muito no interior do Brasil, que a gente levar o conceito e esse nível de trabalho que a gente leva, nós temos que ter em São Paulo, para falar sobreviver, né, ou pelo menos para se sobressair, a gente precisa ser muito, muito competitivo, então a gente acredita muito. Então aqui, o pessoal às vezes tinha medo, pô, vou treinar em São Paulo, me dá medo, tinha gente que não vinha, cancelava, funcionário que não vinha, enfim, foi por isso. Hoje nós estamos próximo a 80 lojas físicas e contando as lojas virtuais, que a gente chama de virtuais e darks, nós estamos chegando em 150, físicas próximo a 80, estamos em 10, agora vamos para o 11º estado, né? Num modelo loja de rua, que é o nosso modelo padrão, o 85% do nosso negócio, 80%, 85% é um modelo, é delivery, a gente é especialista e né, o nosso foco é muito delivery. Agora a gente lançou primeira loja, né, a primeira loja de praça de alimentação, que é quiosque, eu falo quando é quiosque, mas é quiosque, container, que é um projeto em collab também com Guaraná Antártica, então é um quiosque de pizza com Guaraná, lembrando o jingle antigo. Que legal. É muito legal. Assim, eu falei, pô, a gente vai. E é um modelo que a gente vai principalmente para aeroportos, resorts, parques, shoppings, como o Outlet Premium, esse da Bandeirantes aqui, do Hopi Hari, né? A gente vai para faculdades, é um modelo de quiosque, container ou praça de alimentação, né? Então, acabou de lançar um modelo que a gente quer crescer muito, até pela parceria com o Guaraná, tem muitos parceiros ali, com a Ambev também, tá dentro, gostou muito do projeto, mas é um projeto nosso, que eles participam, eles têm muitos parceiros, né? Então, esse é um segundo modelo que a gente acha que vai crescer bastante, né? Nós temos um plano, e um plano muito seguro de chegar em 200 PDVs em até 2 anos. Lógico, nós temos lojas já negociadas, né? Pelo menos umas 10, umas 20 negociadas, temos uns 20, 25 quiosques reservados, temos uma projeção de expansão e tudo mais, né? Então, é isso que a gente pensa. Então, agora está chegando no 11º estado, isso já está fechado, né? 11 estados nós já vamos estar e tem mais 2 estados que estão nessas fases finais de negociação com multifranqueados, que é uma prática que a gente gosta mais. Claro. Até ia te perguntar isso, as franquias as lojas, na verdade, que você comentou que são como dark kitchens, né? Elas são de franqueados também que tem loja? Só franqueado. Só franqueado. Para ter Express, Dark, é só franqueado. E por enquanto a loja, esse modelo para de alimentação, a gente só vende para franqueados também. Legal. Ou lojas próprias nossas, que a gente tem que validar. Então, a gente vai validar. Tem algumas coisas que eu não posso falar, mas a gente não começou, não anunciou, mas no Outlet é uma loja nossa. A gente vai testar dentro de um parque, loja nossa, dentro de uma faculdade. A gente gosta muito de testar, por isso que às vezes as pessoas não entendem por que a Pizza Prime tem de Rio Grande, ou Pelotas, no Rio Grande do Sul, que eu estou falando no Chuí, né? Então, a gente fala que a gente está de Oiapoque, Chuí, em Macapá. E Belém, que está lá do lado do Oiapoque, né? Então, é uma forma minha de ser muito seguro com relação ao projeto, porque hoje a gente é a maior rede brasileira de franquia, de pizzaria, tal, tirando as duas internacionais, mas eu acho que a gente está a 10% do potencial em 5 anos que a gente pode alcançar. Então, eu gosto muito de ter segurança e de testar as regiões antes de começar a vender para lá, antes de começar a explorar para lá. É um perfil meu muito seguro, né? Tanto que eu tinha 26 lojas quando eu virei franqueador. Normalmente, as franquias começam com 1 ou 2 lojas e viram franqueador, né? Então, é o meu perfil de um trabalho mais a longo prazo, né? E
é um pouco da cultura que eu trago para a empresa, né? Muito legal, quer dizer, até porque você testa o modelo, né, antes, testou bastante o modelo antes, até e aí para o modelo cardápio, né? Tipo, cardápio regional, características regionais, então, acaba errando dentro de casa, né? Essa é a grande realidade, eu acho que é mais seguro e saudável para um projeto, para o sonho grande, para o projeto grande que a gente tem, né? Muito legal. Duas coisas que eu queria perguntar para você. Primeiro, eu queria falar das collabs. Você comentou aí da parceria, né? Não sei nem se é collab nesse caso, o termo correto, mas o que vocês estão fazendo com o Guaraná. Para quem não se lembra, né? Tem gente que não gente que é mais jovem que nós e não se lembra do icônico jingle que você comentou de pizza com Guaraná. Também teve pipoca com Guaraná, Pipoca enfim. com Guaraná. Para mim, já quando você falou, já trouxe uma... Você que é jornalista, eu sempre faço essa pergunta. Você sabe em que ano e quanto tempo ficou no ar essa campanha que foi incrível, assim, todo mundo lembra, quem é abaixo de... Imagino que nos 90, mas eu não sei quanto tempo, não. Anos 90, você está certo, 91 foi. Olha, Quanto tempo você acha que ficou no ar isso, as duas pipoca e pizza? Puxa, não sei, eu acho que para mim tem um apelo nostálgico tão grande, para mim ficou anos. 3 meses. Olha só, tá vendo? Foi uma das maiores campanhas que o Nizam Guanais fez, mas isso é só uma... Ficou icônico, né? 3 meses, eu achei que tinha ficado 5 anos. Caramba. Exato, eu ia falar isso, 2, 3 anos, eu ia falar isso, muito louco. E como é que surgiu, enfim, esse tipo de parceria e o que mais que vocês estão fazendo de parceria, collab, enfim, de maneira geral, é um assunto que a gente tem abordado muito em entrevistas e eventos que a gente cobre também no mercado de consumo, porque a gente vê mesmo marcas, às vezes que nem tem a ver, são de segmentos que teoricamente nem se conversam e estão se conversando, né, atraindo um público, uma atraindo o público da outra, né? Como é que vocês estão atuando aí, além dessa parceria aí de pizza? Ana, eu acredito muito nisso, acredito muito em uma marca forte. A gente está fazendo um trabalho começamos um trabalho muito focado no brand, né, no fortalecimento da nossa marca. Eu acredito que, acho que eu já falei para você um pouquinho antes, que o futuro do varejo, para mim, ele se resume em duas grandes coisas: brand, uma marca forte, e o LTV, que é o cliente recorrente, vender mais para os mesmos clientes. Por aí. Então, é com esse mantra que a gente tenta seguir. Então, assim, a gente faz muito. Então, eu tenho uma super parceria com a Ambev, obviamente com o Guaraná. Nós somos a única marca exclusiva de Ambev refrigerante, né? Obviamente, Ambev de pizzarias. Então, a gente faz desde, sei lá, que me deu muito orgulho, a gente fez o lançamento do filme, da série do Senna, que o Guaraná era patrocinador. Então, pô, o Senna é um ídolo para mim. E, pô, você ter tua marca do lado numa caixa de pizza, marca Senna, marca Netflix, Guaraná Antártica e Pizza Prime, é muito legal. A gente já teve collab com a Havana, lançamos produto com doce de leite, que é uma super marca. Nós tivemos com a Kinder Ovo, uma pizza com Kinder Ovo dentro. A Sadia, a gente faz muita coisa, a gente acabou de fazer NBA House, né, que eles são patrocinadores, a gente criou uma caixa e uma pizza, a pizza era cortada em formato de bola de basquete, em algumas lojas em São Paulo, mais em volta do Vila Lobos, onde foi. A gente lançou esse projeto, que é o nosso projeto de quiosque, para de alimentação, que é para aeroportos, é para parques, é para resorts, faculdades. A gente lançou meio que em collab de pizza com Guaraná, então Pizza Prime e Guaraná Antártica, então tem toda uma ambientação, eu achei que foi um projeto incrível. Foi a primeira loja, a gente deve abrir mais umas 10 até o final do ano, desses modelos mais express, né? Quiosque, container, prato de alimentação. Isso a gente faz bastante com eles. A gente está nós estamos... é muito intenso, tá? Eu vou te contar, se eu ficar te contando, imagina aqui dentro da empresa. Então, a gente já fez lançamento de produto com a própria Sadia, a gente já... que mais? E agora, para nós, acho que foi o maior mídia que nós já tivemos na vida foi a gente ter uma parceria com a Azul para servir pizzas nos voos internacionais da Azul para os Estados Unidos, né? Até eu fui gravar agora com o chefe, com o Doma lá, tudo a gente gravou. A gente fez uma parceria para os voos para Miami, Fort Lauderdale e Orlando, os voos diurnos. A gente vai estender a parceria agora. A gente vai pegar um voo também para Madrid, eles fizeram isso. Enfim, vamos fazer a própria Fini, que nós temos um contrato com a Fini. A gente vai fazendo uma pizza doce com os toppings da Fini, a gente só vai mudando a balinha. Está pensando, enfim, já fizemos
no Dia das Crianças e no Halloween com a dentadura. No Dia das Crianças era um marshmallow, e a Fini é uma super marca, eu acho que é uma marca fantástica e tem muita coisa boa para fazer, é uma coisa que a gente acredita muito. E eu tenho muita parceria, eu acho que a Pizza Prime tem muita parceria com o G4, a gente tem parceria com eles, a gente serve muitas empresas também, que a gente acaba fazendo, mas vira collab ou não. Então, tem muita coisa para acontecer com companhias aéreas também, tem coisas novas para acontecer com marcas de segmentos, tipo, que não tem nada a ver, mas essas coisas não estão assinadas, então, que tem NDA, talvez eu não possa contar, até que seja, então, é que seja realmente colocado em prática, né? Então, esse é um pouquinho do que a gente faz e, assim, vai ter cada vez mais. Muito legal. E como vocês chegam nessas marcas, por exemplo, quando você começa a falar, parceria com a Azul, faz todo sentido, né? Quando a gente pensa, agora que já está feito, a gente pensa, putz, tem tudo a ver, né? Pizza no avião, na viagem internacional. Numa faculdade. Nossa, tem tudo a ver com o público também, né? Como é que você que tem as ideias, a equipe, as empresas que vêm atrás, como é que vocês acabam articulando? Então, acho que a gente tem muito network, né? E eu acho que a gente está muito aberto para isso. Às vezes é muito do network, da Azul, por coincidência. Eu falo que tem coisas que a gente. Até o gerente da Azul acabou de. Ele postou faz 3 anos que a gente começou uma relação e começou com um projeto social. A gente foi fazer uma ação social numa comunidade próximo de Campinas, aqui atrás do Royal Palm. A gente começou com essa relação. Eu falei, cara, acho que é legal, vamos pensar. A gente sempre veio conversando, fez umas outras coisas menores. E aí surgiu a oportunidade, foi muito desafiador, porque, voo internacional são regras sanitárias, eu tenho que mandar pizza para o catering. A gente ficou 3 meses desenvolvendo o produto, tem que adaptar o produto, porque o forninho deles é uma capacidade muito, tipo, micro-ondas melhorado, então tem que adaptar o produto para ele ter uma cara melhor. A embalagem é super desafiadora, porque tem que ir pronto, e o comissário tem que pegar. Então, assim, é muito do network, é muito das ideias. Essa ideia da Ambev foi uma ideia que eu tive, a gente traz para o time. As outras collabs a gente vai se conectando, né? Então, como tem, obviamente, com a Sadia, com a Ambev é mais fácil, né? Já estão dentro do nosso segmento, mas com a Havana, tem uma outra super marca que a gente está olhando também aí de sorvete, usa uma base deles também. Tem outras marcas que não tem nada a ver com alimentação e eles acharam incrível a ideia. A gente também tem a caixa de pizza, a gente chega na mão de 300, 400 mil famílias todos os meses. Então, a gente vai tendo as ideias, a gente está sempre aberto. E assim, o que acontece? Quando você faz com uma, vou falar da companhia aérea. Quando você faz com uma, parece que as outras, porra, pô, que legal isso, né? Que fantástico isso, que o NPS foi legal, a gente, né? Eu acho que assim, para nós não teve nenhuma campanha como essa eu não tenho certeza, mas entre as duas assessorias da Pizza Prime e da Azul, foi coisa de 63 matérias, 83 matérias, notas, desde grandes jornais, desde Folha de São Paulo, o Exame, o UOL, pequenas empresas, até matérias mais. Então, assim, foi muito grande a repercussão, e a Azul, obviamente, por isso até que a gente renovou com eles, né, por mais um tempo, por esses voos, os voos diurnos. Depois a gente está vendo, a gente deve ser um fornecedor mesmo de produto para o lanche dele, pizza, eles gostaram, tem a brasilidade, é um produto que todo mundo gosta, tem um problema, né? Tem sempre os problemas. Sabe qual é? Não, O pessoal qual? pede para repetir. Ah, Que é um de marguerita e um de calabresa, aí tem que ver o custo, né? Mas, enfim, é um problema bom. total, não, muito legal, é muito bacana pensar de onde vêm essas ideias, que quando a gente olha no papel, fala, nossa, tem tudo a ver, mas a gente mesmo, né, que não acompanha, enfim, não está imerso como vocês estão no negócio, não tem ideia, enfim. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Bora Varejar, ainda temos muito para falar de Pizza Prime, então peço que vocês estão acompanhando aqui o nosso podcast e continuem com a gente daqui a pouquinho, muito rápido mesmo, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Bora Varejar desta semana, falando de pizza hoje. Nosso assunto é pizza, especialmente da Pizza Prime, esse case super bacana aí que o Gabriel Concon está trazendo para a gente. Ele que é o fundador e contou já no primeiro bloco sobre tudo que a empresa tem feito, como a empresa surgiu, na verdade, né, e como ela foi evoluindo ao longo do tempo, até se tornar uma das maiores franqueadoras aí de pizzarias do Brasil, até
collabs, enfim, parcerias que estão fazendo aí com outras marcas. Gabriel, você comentou também no primeiro bloco sobre os lugares onde vocês estão agora, né? Para onde vocês estão indo. Então, eventualmente aeroporto, lugares que estão estudando. Eu imagino que isso tem muito a ver, faculdades, enfim, tem muito a ver com a mudança no comportamento do consumidor, né? Você ir aonde o consumidor está, né? A gente aqui na Mercado de Consumo brinca muito com isso, que a gente é omnichannel, a gente é onde o nosso leitor, a gente está onde o nosso leitor está, porque a gente sabe que a gente tem que ir atrás dele, ele tem muita oferta, então a gente tem que alcançá-lo. Como que você está vendo, enfim, desde que vocês começaram, aí passando pelo período de franquear a marca, e agora, principalmente, que eu acho que isso tem sido mais rápido, essa mudança de comportamento é mais acelerada, como que você tem visto esse comportamento e por que você vê que é importante, por exemplo, você comentou, estar em parque, estar em aeroporto, nesses lugares não óbvios? Então, acho que o nosso negócio principal são lojas de rua e muito olhando para delivery, tem um pouco de atendimento, óbvio, mas o maior é o delivery, né? Eu vejo uma mudança gigante, né? Como eu falei para você, nós dobramos de tamanho, mas nós paramos o ano de 2023 de 2023 para 2024. Falei, cara, é um momento, trouxe o time, comecei a trazer mais gente competente, olhando para dentro do negócio. Primeiro, porque você tem uma reestruturação pelo fim da pandemia, por dobrar de tamanho e por essa mudança absurda de comportamento, de compra, de características de consumo e tudo mais. Então, a gente falou, vamos olhar para dentro, estruturar a empresa, aprender com os erros, e, obviamente, a gente tem muitos erros, então vamos aprender com os erros que nós tivemos, entender o perfil de franqueado, entender se a gente está entregando o que a gente está prometendo. Então, a gente olhou muito para dentro para tomar essa decisão de qual é o nosso direcionamento. Primeiro direcionamento que eu vou te falar, nós temos os modelos de negócio. Então, modelo de franquia, nós temos a loja normal, express, com 20, 30 lugares, mas o foco é delivery. Tem a loja salão maior, que é uma quantidade menor de lojas, de unidades. Então, cara, o meu direcionamento vamos fazer o que nos trouxe até aqui, delivery. Então, hoje a loja que a gente mais expande é a loja que nós chamamos de Smart Delivery, que é uma loja que vai servir de cidade 20 até as grandes capitais, só delivery mesmo, delivery e takeaway, estrutura enxuta. A gente está testando em cidade de 20, de 30, de 40, investimento menos de R$ 200 mil para o mercado de alimentação, para uma franquia, é um investimento relativamente baixo, não estou falando que é pouco dinheiro, mas é o preço de um bom carro hoje, né? Então, a gente está olhando muito para isso. Vamos fazer, então, por 20 lugares, será que vai? Tem lugares que é necessário, mas será que por 20, 30 lugares que eu vou faturar, talvez, nosso ticket médio de faturamento é 210 mil hoje. Mas será que eu vou ter que aumentar 50%, 60% o meu investimento para colocar alguns lugares a mais, fazer uma fachada maior? Não. Eu vou para um lugar eficiente. Então, eu quero que o meu franqueado realmente ganhe dinheiro, invista menos, se o nosso payback médio é 24 meses, se eu conseguir transformar isso para 12, 15 meses, eu vou ser muito feliz, a gente vai atrair muito mais franqueados. Eu tenho pelo menos 1.500 cidades, 2.000 cidades do Brasil que estão aptas a receber esse modelo Smart Delivery, então a gente está olhando muito para isso. E como a gente acha que a gente... E assim, como a gente tem alcançado esses crescimentos? Porque a hora que todo mundo me pergunta, eu fui até alguns eventos esses dias, Feira, BF e tal, como é que a gente está vendo o ano? Então, a gente vê um mercado estabilizado de food, um mercado que até caiu um pouco ou estabilizou, e nós temos informações do próprio mercado, informação dos fornecedores, e nós estamos, desde o meio de 24 até agora, acumulando o ano menos um, nas mesmas lojas, óbvio, eu não posso contar as novas lojas que vão abrindo, um crescimento em torno de 20%. Então, quando eu olho para junho do ano passado, eu tive 24% a mais. Quando eu olho maio, 22%, alguns meses 19%. Então, a gente vem acumulando crescimento, olhando muito para o que eu falei um pouquinho antes. Por que nós vamos para esses lugares que talvez não é o que a gente fazia antes? Porque eu preciso fortalecer a minha marca, eu preciso ter um modelo de negócio, esse modelo do quiosque, container, prazo de alimentação, é um modelo muito mais enxuto, com pizzas individuais, é um modelo que tem a complexidade de uma cafeteria. Mas eu tenho muito público, então quando a gente pensou e criou esse projeto, inclusive apresentamos para a Ambev, o que brilhou os olhos, fala, cara, nós vamos ter posicionar as nossas marcas nos principais aeroportos do Brasil, principais shoppings. Eu vou para um parque
dar um exemplo do Vila Lobos. Estou negociando, então também não tem nada demais. Então, assim, tem muita gente passando, é fortalecimento de marca, é branding. Eu estou negociando com um resort no Centro-Oeste, desses mais famosos do Brasil, onde o Brasil inteiro vai para lá. Eu estive recentemente no Beach Park em Fortaleza, aí de férias com os meus filhos. Eu vi as lojas da Chili Beans, é uma marca que eu admiro. Eu vi lojas da Fini dentro e fora do parque. Então, a gente está olhando para esses modelos de resorts, parques. A Hopi Hari mesmo, a gente está negociando também, ver se tem uma possibilidade. Estou dando exemplos, né? A gente está olhando muito para onde tem mais público e aeroporto, então eu distribuo minha marca. Eu vou servir pizza no avião da Azul, a gente vai atingir acho que 100 mil passageiros, mais ou menos, que são nossos clientes. Eu fui na gravação. Uma das coisas que mais me trouxe orgulho é, pô, eu sou seu cliente de Valinhos, eu sou seu cliente de Tatuí, eu quero ver uma franquia sua onde que era? Em Porto Feliz. Eu sou de Campinas, mas eu quero abrir uma franquia em Mogi, mas eu compro na loja do Campinas, eu sou cliente da Vila Leopoldina há muitos anos, eu era da Vila Mariana, ou da Aclimação, mas hoje eu moro em Valinhos, eu compro de Valinhos, por exemplo, né? Então, a gente vem trabalhando muito com isso. Então, como é que eu vendo mais sem dar desconto, né? Que a gente brinca que tenha muita cuponização hoje, com a marca mais forte. Então, é muito para a marca e nós desenvolvemos um modelo de negócio altamente escalável. Ele tem um investimento super baixo quando você vai para quiosque, container, prazo de alimentação, e é isso que eu trago. A mesma nível de eficiência que eu quero dentro das lojas, eu quero que... É o que eu falo para os franqueados. Eu participo hoje da avaliação de todos os projetos. E a nossa missão é, se você economizar 30 mil reais na tua obra, no teu equipamento, comprando à vista e tudo mais, você vai gastar 30 mil reais de mídia. Esse 30 mil reais de mídia é um exemplo, tá? Vou trazer muito mais retorno. Eu não quero ganhar nada, eu quero ganhar dinheiro. Nós temos, é um casamento, né? Uma franquia é um casamento. E eu sou o maior franqueado da Pizza Prime. Ainda tenho 40% das lojas, ainda a gente considera próprias. Nós temos poucos franqueados, a maioria deles tem mais de uma loja, isso é muito legal também. Todos eram nossos clientes. Só um que não era cliente da Pizza Prime, isso é incrível de falar, também é uma das coisas que a gente olha. A gente tem um projeto muito a longo prazo para pensar no agora. Então, eu luto pelos caras, eu participo, normalmente eu avalio todos os pontos para poder trazer, pô, esse ponto é legal, mas você vai gastar muito na obra, esse ponto o aluguel é muito caro, não aprovo. Eu quero que seja saudável o teu negócio. Então, a gente vai para esses lugares para isso, para crescer e alcançar o nosso objetivo em 2 anos, chegar aos 200 pontos de vendas físicos e 300 com as lojas virtuais, né? Muito bom. Eu ia te perguntar justamente de planos para o futuro, não só em quantidade, né, de operação, que você já deu aí alguma resposta, mas de você é essa pessoa que está inovando constantemente. Você comentou numa das respostas aí também que você não se assusta, enfim, com as coisas, você enfrenta, né, os desafios e tudo mais, e a gente pode ver pela história da empresa, de fato, que você passou por vários. O que é a Pizza Prime daqui a 5 anos, você imagina? Enfim, vamos pensar aí num horizonte. Então, Ana, a gente, assim, como futuro próximo, né, para tudo isso acontecer, por isso que não tem uma grande rede brasileira, e eu acho que nós temos uma possibilidade de... Nós estamos à frente, espero que seja a gente, estamos trabalhando muito para isso, sonho com isso, de ser, por que nós temos redes de hamburguerias com 800 lojas, com 1.000 lojas, e não temos uma de pizzaria? Porque é muito artesanal. Então, por exemplo, para isso acontecer, eu já tenho uma cozinha central em Santana de Parnaíba, e eu já vendo no futuro, a gente está construindo uma cozinha nova em Dayatuba de 2.000 metros quadrados, 3, 4 vezes o tamanho que eu tenho lá, porque eu acho que esse nosso negócio vai acontecer como é o nosso formato de trabalho. Eu acredito no negócio de pizzaria a partir do momento que a gente tem processos, os processos muito bem definidos. Então, quem é um especialista em matéria-prima, quem vai me mandar porcionada? A gente, para montar uma pizza na praia, mesmo sendo uma pizza de 80, de 100 reais que nós vendemos, 120, ele vai um saquinho de presunto, um saquinho de mussarela, estou dando um exemplo. Então, ele abre muitos saquinhos. Eu tenho um controle de padrão e quantidade, que é o maior desafio. Mais do que padrão. Porque padronizar, você pode homologar marcas. Fora de São Paulo, a gente homologa marcas onde a gente não entrega os lugares mais extremos. Então, essa cozinha vai ser para atender todo o Brasil e atender essa demanda desse novo projeto. Quando eu vou para um projeto como este, para de alimentação, de aeroportos e tal, eu preciso ter um produto quase que pronto, igual a Azul, um produto quase que pronto. É praticamente ele só é esquentado dentro do avião, e é o que dá para fazer. Mesmo assim, demora 12 minutos para esquentar.
que é um forno muito fraquinho. Então, a gente precisa do processo antes. Então, eu estou falando da produção. E na parte do atendimento, pensando no negócio, a gente trabalha muito também, como eu falo, os nossos valores, eu estou na sala, tem aqui, inovação. A gente tem quase toda a cadeia digitalizada. Então, eu tenho muito no aplicativo próprio, no iFood, no WhatsApp, no site. E agora eu tenho duas coisas a mais. Eu tenho o takeaway, que é a retirada, que a gente tem muitas lojas com totem de autoatendimento, né? E o telefone, que o telefone no interior, ele é mais forte. Então, a gente está com um projeto, e isso já é um piloto, não é um projeto, e está dando super certo. Estou apaixonado por esse projeto, que é o atendimento através de inteligência artificial. Então, hoje o nosso maior desafio para digitalizar é o telefone. E hoje o telefone é um super desafio, eu falo isso para todo mundo. A gente estima perder de 25% a 30% da receita de telefone, por falta de atendimento, por um atendimento não adequado. O nosso colaborador, que é o jovem de hoje, ele não fala mais no telefone. Então a gente tem que arrumar a solução para isso. E aí vai faltar um pouquinho do cliente que quer ir no balcão mesmo, então a gente olha para isso. Quando você me pergunta onde eu enxergo a Pizza Prime em 5 anos, a gente está fazendo um planejamento estratégico de dois anos, eu entendo esse número de lojas, com uma estrutura muito fortalecida, né? Então, com uma cozinha central atendendo o Brasil todo. Isso eu estou falando para 2 anos. 5 anos eu penso que é um plano. Eu acho que esse projeto de 2 anos, apesar de a gente. Eu acho que primeiro tem que ser o melhor. O melhor não precisa ser o mais gourmet, não, mas o mais eficiente, o que, né, que tem uma relação melhor com o franqueado ou com o sócio. Mas em 5 anos eu acho que a gente está alcançando todos os estados do Brasil com um projeto muito mais diversificado. Porque, por exemplo, eu não fui para a Feira da BF, que eu te respondi antes, porque nós não temos áreas para delivery em São Paulo. Mas quando eu venho para o modelo prazo de alimentação, aí já me abre 150 áreas em São Paulo e ABC. E 011, 019, entendeu? Então, a gente vai estar muito mais capilarizado, espero que com uma marca muito forte. A gente já tem algumas coisas para ter lojas no exterior, não é um projeto que vai ser grande, é um projeto mais para branding também, mas acredito muito no exterior, porque nós brasileiros nós somos bons no que a gente faz. Você pega o iFood, é um grande case, uma empresa 100% brasileira, e é um exemplo para o mundo. Eu conheço o mercado europeu, uma parte, Portugal e Espanha, pesquiso muito o mercado americano, e a gente é muito bom. Nessa área, a gente é bom em tecnologia, a gente é bom em produto, a gente é bom. Então, eu acredito que a gente deve estar internacionalizando, com segurança, com projeto estruturado, para a gente, eu acredito muito nesse levar o Brasil para fora. Normalmente as grandes marcas vêm de fora para cá, as grandes marcas. E nenhuma marca foi, tem uma outra, Oakberry foi uma marca que foi, eu acho muito legal, então é um pouquinho do que a gente enxerga, mas com muito trabalho, e é o que eu falo aqui, só para finalizar, parece que o Gabriel nunca está satisfeito, não é que não está satisfeito, porque, pô, a gente é a maior marca brasileira, mas para chegar no sonho grande não adianta a gente achar que tá bom, então a gente tem que investir em gente. A missão da Pizza Prime esse ano é investir em capital humano. O nosso recurso, nosso crescimento, ele vai ser todo investido em capital humano, cozinha central e estrutura. É isso que a gente precisa. Franqueadora, como franqueador, o resultado para mim vai vir com 500, 600, não com 80, e nem 100, nem 200. Então, até aí eu não preciso, eu não tenho que mexer, né? Muito legal, muito bom, muito bacana essa história da internacionalização. Acho que a gente tem visto, indo para outros segmentos, nada a ver também com o de vocês, mas a gente vê marcas brasileiras se dando muito bem lá fora. Granado, por exemplo, na Europa, Farm nos Estados Unidos, em grandes magazines, Sim. Farm Rio. Enfim, a gente vê de fato que às vezes é isso, né? Falta segurança, talvez, do empreendedor, de quem está ali comandando a marca, para apostar no mercado internacional, além, claro, de planejamento, condições, estratégias e tudo mais. Estrutura, né? Exato. Mas, de fato, acho que tem muito o que apostar aí. A gente está chegando aqui ao fim do episódio e no final do todo Bora Varejar, a gente tem o nosso quadro que se chama Checkout, em que a gente pede para o convidado falar para o público que está nos assistindo que é potencialmente um franqueado de vocês, que é potencialmente alguém que tem um negócio e pensa em abrir franquia, mas não tem a segurança. Você falou a palavra segurança algumas vezes nesse bate-papo nosso, eu achei muito bacana, que acho que, claro, né, a gente vive num ambiente desafiador, que é o ambiente brasileiro para empreender, mas é isso, às vezes a gente tem que apostar e ter segurança e insistir, né? Não se contentar, como você falou, de estar ali, de ter chegado num determinado patamar e além. Enfim, teu recado final aí para o empreendedor brasileiro, digamos assim.
Tá, eu acho que nós como o meu trabalho como franqueador, né, obviamente é falar do trabalho que, né, eu falei muito do que a gente faz, muito do que a gente está construindo, que é uma relação, um casamento, né, então, eu acho que assim, quem tiver interesse pode ter certeza que a Pizza Prime é uma empresa, eu assim, até na entrevista, normalmente eu participo, eu só falo coisa ruim, porque se quiser é porque realmente quer, né, então, acho que é uma empresa séria, uma empresa que tem muita estrutura, nós temos grandes parceiros. Então, contei um pouquinho disso. Então, quem tiver interesse, tem lá no nosso site, seja um franqueado, e venha conversar com a gente, venha conversar comigo. Nós temos toda a nossa diretoria, expansão. Né? Então, e a gente acha que a nossa missão aqui como franqueador é encurtar o caminho e diminuir os riscos. É isso. Tudo a gente errou. Eu já errei muito, 24 anos fazendo Pix. Eu tenho isso como. É muito difícil só ter um negócio na vida como principal. Tem outros negócios, mas assim, chegou o momento, falei, eu quero ser grande ou quero ser o maior, não é por querer se achar, mas eu tenho que abrir mão de outras coisas para focar em uma coisa só, e é muito difícil. Eu vejo aí redes, eu tenho 10 cozinhas, cara, eu acho tão difícil fazer só pizza. E o pessoal fazendo 10 coisas na mesma cozinha, sushi com lanche, eu não estou falando para o Gabriel, não dá certo. Então, acho que é um pouco disso, um pouco da história, da segurança. E para o empreendedor, eu falo assim, eu escutei uma vez, eu tive dois mentores, né? Dois mentores, eu tive muitos mentores, eu sou muito curioso, então você me pergunta de onde que veio, network, a amizade, a parceria, a gente ajuda, um fornecedor, pô, faz com ele que é muito legal, deu muito certo, um parceiro, vou em eventos, eu pergunto. Eu tive um mentor lá atrás que falou para mim, você quer escalar, você tem que tirar um pouco, pensando no nosso mercado, né, de food e tal, você quer escalar, você tem que deixar de ser gourmet. Gourmet é muito difícil escalar um dom do Alex Atala, eu acho incrível, mas é um só. E algumas outras redes que têm muito serviço embarcado, por exemplo, algumas redes de pizzaria, sei lá, os caras são uma máquina. A Marguerita em São Paulo, posso falar, tem uma loja, eu amo, é fantástico, mas aquela Marguerita só consegue uma, é difícil muito se escalar muito longe. Então, uma das coisas é essa. Tive num almoço, enfim, estava até o Jorge Lema lá e fui tirar uma foto com ele e falei, pô, me dá um conselho, né? Aí ele falou, cara, faz. Se você acredita, vai e faz, né? E uma terceira coisa que eu falo, a gente falou de internacionalização, muito legal, a gente pensa estruturar, mas o Brasil tem tanta oportunidade. É difícil? Claro que é difícil, é desafiador, é a hora que você olhar para o lado, para a questão tributária, para trabalhista, nós que somos do varejo, empresários ou qualquer outro ramo, eu não faço nada. Mas, ao mesmo tempo, tem um exemplo que eu dou, né? O Subway. Não é nenhum produto que todo mundo consome todos os dias ou todas as horas, mas ele tem 1.600 lojas no Brasil, chegou a ter 2.400 e na Europa inteira ele tem 1.200 lojas. Então, assim, olha o tamanho do nosso país, olha o tamanho da oportunidade. Às vezes não é tão fácil. Quando eu comecei a empreender, pô, eu fui lá para Macapá, tem sócios que estão lá, é longe, fui para o Rio Grande do Sul. Não é simples, mas tem muita oportunidade e tem que fazer muito bem feito. Um dos valores que nós usamos é atenção e carinho aos detalhes. E no nosso caso, a gente não leva só uma boa pizza para o interior, a gente leva um conceito, tem que ser o melhor marketing, as melhores parcerias, os melhores preços, a melhor negociação com a iFood, com a Ambev, com a Sadia, por exemplo. Você leva um terço em dobro, que é para captar o usuário, que é uma campanha super forte. Então, é ser diferente e acreditar, né? Muito bom, inspirador te ouvir falar, muito bacana. Acho que, e a gente vê na sua fala mesmo a empolgação que você tem, né, apesar desses anos todos já à frente aí da marca e planos novos, enfim, esse olhar de ir além, né, do que está ali mais fácil, muito bacana mesmo. Acho que é muito bacana também. A Pizza Prime tem 11, é de 2011, tá? Eu criei em 11, 2011, então é uma marca que não é tão antiga. O Gabriel, como nas bagunças lá das pizzariazinhas de bairro, já é mais antigo, né? sim, Uma sim, marca sim. jovem ainda, vai para 14 Mas anos já agora. estamos em 2025 também, já passou tempo Que bastante aí, né, loucura, de né? mercado, né, Ah, passa rápido. E é isso, e no meio de tanta mudança de comportamento de cliente, tanta concorrência vindo daqui, de fora, enfim, realmente um super case aí. Te agradeço, super prazer receber você aqui, Gabriel, e continuamos noticiando aí as novidades. Quando tiverem novidades, novas collabs, enfim, venham noticiar aqui no Mercado de Consumo, que a gente está aberto aqui para falar para o nosso público.
Tá, Mariana, obrigado. Será um prazer falar com você. Vai ter muita coisa boa aí para o segundo semestre. Aí espero a gente se fale de novo, vou trazer novidades sobre gestão, sobre os pilotos que a gente está testando também, que a gente puder contribuir com quem assiste, né, o podcast. Eu acho que vai ser muito legal. Tamo junto. Obrigado por tudo e obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da nossa história. Obrigada a você, Gabriel, e obrigada a vocês que acompanharam mais um episódio aqui do Bora Varejar, que acompanha nosso Bora Varejar toda semana com episódio inédito, falando de food, falando de varejo, falando de shopping, falando de comportamento, falando de inovação, IA, tecnologia, enfim, tudo isso que está movimentando aí o nosso mercado e que acompanha também a todo momento, a todo instante, nosso portal mercadoconsumo.com.br. Sempre um prazer estar aqui e até a próxima.